está en este lugar. El amado Espíritu Santo está en este lugar. Glória a Deus. E hoje a palavra de Deus vai de encontro à realidade de muitas vidas. A minha vida, da tua vida. Alguns questionamentos que surgem no cotidiano, na nossa jornada. A cada dia Deus nos dá da sua graça, da sua maravilhosa graça e bondade, que nos envolve através da sua palavra e do seu Espírito Santo a engrandecer o nome de Jesus Cristo, para a honra de Deus Pai. E quantas vezes nós somos julgados, subjugados, ou até mesmo julgamos e subjugamos as pessoas porque ouvimos falar, mesmo não tendo a profundidade do conhecimento das coisas que acontecem, nós costumamos tomar atitudes que desprezam, que desvalorizam, e para quem conhece Deus, tem intimidade com Deus, sabe que Deus não faz acepção de pessoa. Seja qual for o pecado, Deus ama o pecador e sabe que as circunstâncias do pecado são investidas do maligno para destruir almas, para destruir vidas. E isso tem gerado muitos conflitos, isso tem gerado muitas perdas. E nós somos chamados, somos escolhidos para fazer a diferença, sendo luz do mundo e sal da terra. E sobre esse mover que existe, algumas atitudes ocultas do maligno, que faz com que as pessoas julguem e subjuguem outras pessoas, nós podemos aprender com Jesus Cristo como andar de fato. O jugo de Jesus é suave, é leve e nos conduz à perfeita harmonia e salvação. Amém? Então, diante daquela situação que muitas vezes nós nos sentimos desprezados, desconsiderados, porque alguém conhece erros de nossas histórias. Alguns acontecimentos que surgem em nossa estrada da vida. As pessoas nos desprezam, nos maltratam e desrespeitam a lei de Deus, que é amar o próximo como a si mesmo. Muitas vezes você está ali até ministrando a palavra de Deus, falando do amor de Deus, mas de fato não tem uma vida regrada na intimidade e na prática do que é a verdade. Você olha muito para o argueiro do irmão e esquece que sobre o seu olhar existe uma trave. E essa trave somente o Espírito Santo de Deus pode tirar, porque as maiores e melhores visões que nós podemos ter é quando nós estamos com nossos joelhos dobrados e com os olhos fechados, porque Deus revela e mostra o oculto. Para isso Jesus foi manifesto ao mundo, para desfazer as obras do diabo. E aqueles escolhidos por Deus, através de Jesus Cristo, batizados com o Espírito Santo, têm um propósito e um objetivo, que é obedecer e servir ao Mestre, o Senhor da Glória. Jesus é o Senhor da Glória. E para melhor alimentarmos esta mensagem, vamos ler uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 25 até o versículo 30. 5 versículos profundos, mas de grande efeito para aqueles que querem conhecer e viver a liberdade. Lembrando que está escrito que é necessário que Jesus Cristo libere a compreensão para que nós possamos entender o que está escrito. E isso por meio do seu Espírito Santo. Mateus 11, 25 ao 30 está escrito assim, sobre o jugo de Jesus Cristo. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai,
Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Glória a Deus. E quantas vezes nós até conhecemos a leitura por ouvir ou fazer a leitura. Como aqueles sacerdotes na época de Jesus Cristo. Eles conheciam a leitura, as escrituras, mas não entendia da verdade. Porque estava diante dele ali a verdade. A palavra de Deus manifesta aos homens na pessoa do Filho unigênito, Jesus Cristo. E eles não conheceram a verdade. Eles liam as Escrituras. Sabia que as Escrituras apontavam para o Messias. Porém, o Messias estava ali diante deles e eles não reconheceram. E quantas vezes nós estamos passando por situações que ninguém reconhece o que Deus fez na nossa vida. Mas o importante é saber que o fardo de Jesus já está posto sobre a vida daqueles que creem, e que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a natureza carnal, mas anda pelo Espírito de Deus. Então, é sobre isso. Talvez você tenha olhado para alguém, você conhece a história de alguém, alguém que pecou, alguém que errou, e você se sente preparado para o julgar, para o condenar, para se afastar dessa pessoa, como se você tivesse vivendo a perfeição. Então, é justamente nessas horas que você precisa enxergar que existe uma trave sobre teus olhos. E teus comportamentos, as tuas práticas, vão dizer de fato para você que quem está de fora já sabe. Porque são coisas ocultas das trevas que muitas vezes nós praticamos e nem percebemos que nós estamos maltratando o nosso irmão, desprezando aquele que por Deus também é chamado e escolhido, porque Deus não faz exceção de pessoa. Seja qual for o pecado, seja qual for a situação que alguém esteja vivendo ou já tenha vivido, não temos o direito de julgar nem subjugar ninguém, mas devemos ser humildes de coração e aprender com Jesus Cristo, que tem o seu jugo suave, seu fardo é leve, e que assim ele disponibiliza para aqueles que leem, confiam, creem na verdade e assim são libertos pelo poder do nome de Jesus Cristo e na direção do Espírito Santo. Que você possa refletir acerca das atitudes que tem tomado diante, muitas vezes, porque você sabe que alguém errou e alguém, por fragilidade ou por confiança até falou com você acerca dos erros que cometeu na vida e você simplesmente se acha perfeito. A Bíblia diz, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Eu também outra hora fui assim. Eu me achava perfeito. Até cheguei a pedir a Deus em segredo a morte. Porque eu me achava que deveria estar preparado para já ir para a glória. E no ano de 98, eu tive um enfate. E eu vi quando o meu corpo ficou e o meu espírito saiu. E eu cheguei num lugar de glória. E ali o Senhor disse, vai e conta tudo quanto tu viveste. E desde 98 até os dias de hoje, vou fazer 60 anos agora no dia 30 de abril. E a graça de Deus me envolveu de uma maneira sobrenatural. Estou aqui falando do amor de Cristo para você, que ainda tem uma esperança. Jesus Cristo é a esperança. Amém? Glória seja dada ao nome de Jesus. Nós somos o Ministério Princípio Etene, trabalho evangélico, missão eterna, cumprindo o chamado, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crê em Jesus Cristo está salvo. Quem não crê já está julgado. Amém? Que Deus abençoe a todos. Compartilhe essa mensagem. Vidas precisam ser alcançadas pelo amor que nos envolve e a graça de Deus.